E o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que você lembra que teve um filme recente agora da Petra Costa falando sobre apocalipse nos trópicos e coisa e tal, que fala justamente, bota os evangélicos como culpados do aumento da direita no Brasil, né? Então, olha só, eu tô dando um aviso, presta atenção nisso daí. O que pode estar acontecendo nessa história é a esquerda, ou a elitezinha lá da esquerda, o pessoal lá pensante da esquerda, mudou o discurso, porque já percebeu que fake news não faz diferença, aquilo que eu falo para vocês, fake news é ruído, não direciona nem para um lado nem para o outro, é uma coisa ruim, é verdade, ninguém gosta de notícia falsa, mas não muda para um lado nem muda para o outro, é só ruído de comunicação, e então não é fake news que é o problema da esquerda. Então já estão vindo com uma outra justificativa que seria os evangélicos. Os evangélicos são um problema para a esquerda no Brasil, é o que está fazendo a esquerda perder força no Brasil. De novo, estão errados de novo, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Mas é a narrativa que eles estão falando por si só. E isso, o Alexandre de Moraes, vocês sabem, ouve muito essa narrativa. Ele está lá dentro desse círculozinho da elite aristocrática socialista brasileira, ele está ali na bolhazinha dele ouvindo isso. Então, cuidado. Podemos ver acontecer daqui para frente uma briga muito grande entre o STF e as empresas, as igrejas evangélicas, com tudo que isso pode levar, tá? E eu acho que o STF perde essa. Eu acho que perde feio, mas vai ser uma briga. E eu tenho medo disso. Eu acho que pode ser muito problemático esse tipo de coisa. Lembra o que aconteceu lá na Nicarágua? Lá foi com a Igreja Católica, mas veja, porque é sempre a mesma coisa. O governo é impopular, o governo perde apoio, acha que tem um culpado para ele estar perdendo apoio. Lá no caso, a Nicarágua descobriu que elegeu a Igreja Católica como culpada, né? Claramente, o Alexandre de Moraes está perseguindo o Silas Malafaia. Isso é evidente. De novo, porque, veja, tem inúmeros áudios de inúmeras pessoas no celular do Bolsonaro, evidentemente. Por que o Alexandre de Moraes soltou o áudio do Malafaia? E mais do que isso, o áudio do Malafaia não tem nada demais. O que tem ali de errado naquele? Ele dando um pito no Eduardo Bolsonaro, não sei o que lá. Como eu falei, ao contrário, né, até reforça o fato de que não havia uma grande organização para convencer o governo americano a aplicar tarifas no Brasil, aplicar punições no Brasil. Não teve isso, né? Até porque as pessoas estão brigando, que negócio é esse, né? Não tem lógica isso daí, né? Então, não tem nada nesse áudio. O motivo do áudio foi justamente colocar o Malafaia no inquérito, ameaçar o Malafaia. Lembra, o modus operandi de toda a ditadura no mundo, foi da ditadura militar brasileira também. Como é que funcionava a tortura a estudantes e a jornalistas lá na época da ditadura militar brasileira? A mesma coisa, botavam no inquérito e aí começavam a usar medidas cautelares para punir as pessoas. Medida cautelar, por exemplo, proibiu o Silas Malafaia de sair do Brasil, proibiu dele de falar com o Bolsonaro, proibiu um monte de coisa para não ter, né? Ou seja, começa essas medidas cautelares que, em tese, deveriam ser uma medida extrema, apenas para caso estivesse impedindo algum processo, alguma coisa, não, começam a ser usadas como mera punição às pessoas, né? E não seria estranho imaginar que daqui a pouco vai ter mais coisa. Eles agora pegaram o celular do Malafaia, vão tentar achar um monte de podre do Malafaia para atacar a igreja evangélica. Pode ter certeza que vão tentar fazer isso. E daí, esse é o ponto dessa história. O vazamento do áudio do Malafaia indica uma nova estratégia da esquerda. Eles já perceberam que não teve disparo em massa, não fez diferença de disparo em massa. Fake news, eles já perceberam que não faz diferença também, que no final das contas a internet não é essa coisa toda que eles imaginam, não tem essa grande conspiração de fake news e coisa e tal, mas a esquerda continua perdendo poder, e vai continuar perdendo poder. Como eu falei pra vocês, né? Eles fazem esse negócio de censura na internet, PL, não sei o que lá da internet, e no final das contas continuam perdendo apoio popular, continuam diminuindo o apoio popular da esquerda. Eles têm que achar um culpado novo, né? E agora parece que o culpado novo que eles estão querendo botar é justamente os evangélicos. Eu fico muito preocupado com isso, tá? Porque pode ter certeza, se isso daqui for de fato a justificativa que o Alexandre de Moraes está colocando para esse tipo de, para essa perseguição ao Malafaia, isso vai ser o começo de uma coisa muito grande. Vão procurar a mensagem do celular do Malafaia, vão implicar um monte de outros pastores, vão tentar atacar a igreja evangélica, você pode ter certeza. Isso vai ser uma coisa complicada para o STF. Isso é um buraco muito mais complicado para o STF do que ele imagina. Ele acha que está tratando com uma organização normal, uma organização voluntária normal. A igreja é muito mais do que isso. A igreja dá suporte espiritual para as pessoas, dá suporte moral para as pessoas, orienta as pessoas. Então, assim, você tem uma grande massa brasileira que gosta das igrejas, que vê bem as igrejas. Então, eu acho que o STF vai se ferrar nessa história. Mas já há algum tempo que essa elite aristocrática socialista de Brasília tem essa justificativa de que o culpado são os evangélicos, né? E aqui, ó, Lula desiste de tentar apoio dos evangélicos após aumento de rejeição e preocupa aliados. O Lula tentou durante muito tempo conquistar o apoio dos evangélicos e não conseguiu. E por que não consegue conquistar o apoio dos evangélicos? Como eu já expliquei para vocês, porque os evangélicos são muito mais religiosos do que os católicos na média. Eu sei, tem católicos extremamente religiosos. Não estou dizendo que não exista católicos muito religiosos, que vão à igreja, que fazem a coisa toda, mas olha só, eu sou de uma família católica, tá? E eu vi como é que é na minha casa. E a gente ia pra igreja para batizado, casamento e funeral de vez em quando, e só. E fora isso, não ia à igreja. Então, os evangélicos costumam ser muito mais próximos da igreja, costumam ser muito mais ligados na igreja, né?
E essa é a questão toda que o pessoal não percebe que está enfrentando aqui no Brasil. Embora os católicos ainda sejam a maioria no Brasil, os evangélicos são muito mais aguerridos, têm uma ligação muito mais densa com a igreja. Pelo menos eu que estou de fora dessa coisa toda vejo a coisa desta forma, tá? E, de novo, isso pode causar problemas. Por quê? Porque lembra o que aconteceu com o amigo do Lula, o Ortega, lá na Nicarágua. Ele tem o mesmo problema. Ele começou a perder apoio lá na Nicarágua, as pessoas não gostam mais dele. Por quê? Porque ele é um governante de merda. Porque ele é um socialista. Todo socialista acha que vai resolver os problemas do país com ordem direta, com lei, com estrutura e coisa e tal. E não é, isso não resolve problema nenhum de país nenhum. Leis só atrapalham. Planejamento central só dificulta a economia. Isso fatalmente leva a problemas na economia, a problemas na vida do povo. O povo não gosta do governo centralizado, do governo esquerdista, porque ele não funciona, porque ele promete muita coisa, diz que vai cuidar dos pobres, diz que vai resolver isso, vai resolver aquilo, e não resolve problema nenhum, só piora a situação. Só resolve o problema do esquerdista. O esquerdista, o problema dele foi totalmente resolvido, bolso cheio de dinheiro. Agora, o resto da população só se ferra nessa história. Só que aí o esquerdista fica nessa, ele tem que achar um culpado. Quem é que tá... Por que eu tô perdendo força? Por que a população não gosta mais de mim? E aí fica buscando esse tipo de coisa. Lá na Nicarágua, como a população evangélica lá não é significativa, mas a católica eles colocaram a Igreja Católica como culpado dessa história. Não porque nas rádios comunitárias das igrejas católicas e coisa e tal, ou seja, essa coisa toda, tanto a católica quanto esse folhetim aqui da Petra Costa culpando os evangélicos por isso daqui, pela derrota da esquerda, são a esquerda tentando achar um culpado para ela estar perdendo popularidade. Quando o culpado é a própria esquerda, são as ideias atrasadas da esquerda que causam essa perda de popularidade. E, ou seja, você juntar esse ataque ao Malafaia aqui, o Lula que está desistindo de apoio dos evangélicos, e essa justificativa de que os evangélicos são culpados pela derrota da esquerda no Brasil, olha, se prepara, a gente pode estar muito perto de ver justamente uma perseguição aqui no Brasil aos evangélicos, como está acontecendo na Nicarágua contra os católicos, tá? E eu te digo uma coisa, isso não vai ser bonito de se ver, não, vai ser ruim. Vai ter denúncia muito feia para cima do Malafaia, para cima de outros líderes evangélicos aqui no Brasil, mas eu tenho certeza de uma coisa, o STF vai se ferrar nessa. Eles estão achando que vão conseguir dessa forma destruir as igrejas evangélicas e assim voltar a ter o amor do povo brasileiro. É a mesma coisa com as fake news e com disparo em massa. Mesmo que eles consigam o intuito, não acho que vão conseguir, mas mesmo que eles consigam, eles vão perceber que não adianta. O problema da esquerda são as ideias atrasadas.